Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia. A Bíblia diz que esse é o dia que o Senhor fez, e por isso nós estamos alegres. Feche os seus olhos e agradeça pelo fôlego de vida. Agradeça a Deus por estar aqui nesse ambiente profético. Feche os olhos. Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos glorificar o seu nome, render a ti louvores e adoração, pois sabemos que o Senhor está conosco, e é por isso que nós estamos totalmente completos em ti, ó Pai. Fale conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem preparado para todos nós. Nós te agradecemos nessa noite no nome de Jesus. Você consegue aplaudir mais uma vez o nome do Senhor? Glória a Deus. Como é bom poder estar aqui neste lugar, mais um dia, e tendo o privilégio de falar do amor de Jesus. Então, talvez hoje você ainda não teve o privilégio de cumprimentar esse irmão que está ao seu lado, passou aí e nem deu paz do Senhor para ele. Faça isso agora, fala: paz do Senhor, irmão. Fala aí, fala como você está. Seja intencional. Né, Dé? No final, o Dé vai pagar a janta hoje. Glória a Deus. Pode se assentar? Mas se assenta fazendo aquele barulho que o diabo não gosta, irmão. Você tem uma Bíblia aí? Então abra. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler um texto muito conhecido que está no versículo 18 e o versículo 19. Lucas capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. Está escrito assim, para ganhar tempo. Prometo ser sucinto aqui nas minhas palavras. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Eu preciso que você olhe para mim, você que está em casa também, seja muito bem-vindo a este culto de louvor e adoração. Eu passei muito tempo da minha vida, e quando eu falo muito tempo, foram anos, tentando debater assuntos teológicos com outras pessoas, acerca da palavra do Senhor. Eu gastei anos da minha vida debatendo. Sabe aqueles textos que têm um segundo sentido de interpretação? Quando você lê o texto e você percebe que cabe, o texto ele te dá essa direção para você interpretar de uma outra forma. Tem vários textos na Bíblia assim. E eu fazia questão de pegar esses textos difíceis para me sentar com outro debatedor e a gente gastar 1 hora, 2 horas debatendo acerca daquele texto. E no final, não saía nada. Porque eu estava certo no meu contexto, na minha ideia, e o outro estava certo na ideia dele. Como o texto me dava base ou uma abertura para se pensar, a gente se pensava acerca do mesmo. Só que um dia, eu comecei a perceber, e aí, onde foi que virou a chave, que na realidade, a Bíblia não foi feita para ser debatida. O Evangelho não foi feito para ser debatido. O Evangelho foi feito para ser proclamado. Então eu comecei a entender, porque na realidade, quando os evangelistas, que eu chamo de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas que tiveram uma direção diferente, para um povo diferente, com uma linguagem diferente, para ganhar aquele povo. Por exemplo, no caso de Mateus, Mateus escreve para os judeus, e Mateus tem que apresentar para os judeus um Jesus rei. Até porque, se você vai conversar com um judeu, você precisa contar história.
Uma das coisas que judeu gosta é de história. Pode perceber que Mateus começa com a genealogia, falando sobre história. Agora, Mateus fala sobre a história, apresenta Jesus como um rei. E ele prega para os judeus, ele anuncia Jesus para os judeus. Diferente de Marcos. Marcos está anunciando o evangelho para os romanos. E os romanos não gostam muito de história. Então, os romanos, você tem que fazer algo mais de ação. E o evangelho que Marcos escreveu é um evangelho que está pautado em ações. Diferente de Lucas, que Lucas está escrevendo para os gregos. E aí Lucas está apresentando um evangelho de um Jesus perfeito. Porque na ideia dos gregos eles eram perfeitos. Diferente de João, João está apresentando o evangelho universal. Ele está apresentando um Jesus como Deus, o Verbo encarnado. Então, eu entendi que para cada ocasião, nós temos uma linguagem diferente, mas o Evangelho é o mesmo. Jesus é o mesmo. Agora, eu estou entendendo aqui a linguagem de Jesus em Lucas, até porque Jesus está trazendo uma mensagem dentro do seu território. Jesus está pregando em Nazaré. E Nazaré é uma localização geográfica onde existia um povo incrédulo. E uma das coisas mais terríveis que existe na vida de alguém é a incredulidade. Jesus não operou milagres em Nazaré por causa da incredulidade do coração do povo. E isso deixa Jesus um tanto chateado, porque o Evangelho nos move à fé. E a Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus, o que traz edificação é a palavra. Só que quando as pessoas não acreditam, você já sentou do lado de alguém incrédulo? Lógico que existe um monte de gente mentirosa, aí você não consegue sentar do lado de gente mentirosa, pastor Marcelo. Mas é terrível você sentar do lado de pessoas incrédulas, que não acreditam, que pode acontecer. Talvez já perdeu a fé por diversas situações, talvez foi ferido dentro de igreja, pela religião, e aí perdeu a sensibilidade de crer que Deus pode fazer algo extraordinário. Jesus está pregando dentro do seu contexto, ele acabou de passar de um período de tentação. E essa tentação aqui, do capítulo 4, é interessante, porque a Bíblia vai dizer que Jesus foi conduzido. Uma coisa é você ir por conta, outra coisa é você ser conduzido. E aqui, Jesus é o único que não teve pecado, só que o Pai não o privou de tentações. Ele não teve pecado nenhum, mas ele foi tentado. E na realidade, a tentação, primeiro, vai identificar onde está o nosso coração. É nas tentações dos desertos da vida que de fato Deus vai entender onde é que está o nosso coração. Porque existem tentações terríveis. Imagine no contexto de José, lá no Egito. José estava na flor da idade, um rapaz bonito. José fazia musculação, era forte. E aí ele para diante da casa do seu senhor de Potifar e aparece uma mulher muito bela. Ele está longe do contexto da sua família, da sua localização geográfica. Ele poderia falar, eu estou distante de todo mundo me abandonou, eu estou aqui no Egito, só eu e essa mulher. Só que aí ele mostra o caráter dele na hora da tentação. E o caráter dele fala mais alto. Sabe o que ele faz? É o que a Bíblia ensina a gente a fazer: fugir da tentação. Ele foge, porque talvez se ele ficasse ele poderia cair, então ele foge. Eu acho interessante isso aqui. Jesus foi tentado em todas as áreas e venceu em todas as áreas. Escuta algo: a tentação
vai mostrar onde está o seu coração. E é na tentação que você será forjado. Esse deserto aqui é um dos piores desertos que Jesus foi. É o deserto de Cafarnaum. Era um deserto cheio de animais terríveis. E, irmão, e deixa eu te falar algo fantástico. Jesus não foi tentado um dia. Jesus foi tentado 40 dias. E essa tentação aqui foi uma tentação que se repetia minuto após minuto. Será que você daria conta de todos os dias o inimigo no seu ouvido, te tentando, fazendo você parar, para você perder o seu propósito? Jesus todo instante foi tentado sem parar. E o inimigo sempre vai querer pegar você na sua fragilidade. Jesus estava no jejum. E sabe o que é fantástico? Jejum e oração. Jesus venceu no deserto pelo fato de estar no jejum e na oração, porque a oração vence qualquer tipo de tentação. Todos os dias você vai ser tentado, e se prepare, ele vai te tentar na área que você é mais propício a cair. Jesus aqui venceu todas as tentações, todas as propostas, investidas do inimigo, Jesus venceu. Aí Jesus sai do deserto fortalecido, até porque ele entrou no deserto com o Espírito. Ele saiu do deserto com o Espírito. Aí ele vai para onde? A Bíblia diz que Jesus gostava de ensinar. Jesus era um professor. A Bíblia vai dizer que quando Jesus era menino, moço, e aqui existe o espaço dos 12 anos aos 30 anos de Jesus, que a Bíblia não fala muito acerca desse período, porque 30 anos é o período que o jovem judeu vai se apresentar como sacerdote. Nesse espaço dos 12 anos, Jesus já era pego entre os maiorais, os principais da época, e Jesus dava aula, mentoria, que os doutores ficavam de boca aberta. A mãe de Jesus e o pai de Jesus, terreno, perdeu o menino, e o menino: mamãe, me deixa por aqui, porque esse é o meu propósito, de ensinar. Aí ele está dentro de uma sinagoga, pega os detalhes, num dia de sábado é o dia do judeu, ir para a sinagoga. Só que no sábado não pode ter milagre, é só para fazer a explanação da Torá. Aí o próprio Jesus pega o rolo, os pergaminhos, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 61 da sua Bíblia, e ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu gostei do aleluia. Quem deu aleluia? Depois eu vou pagar para quem está me ajudando. Nem o Gustavo, que é meu amigo, está ajudando no Glória a Deus, e tem gente aqui. Estou ruim, pastor Marcelo. Me ajuda aí, vocês são meus amigos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aí, eu estou gostando. Porque me ungiu. Deixa eu dar uma pausa aqui. Irmão, eu não consigo me conter. Eu gosto da Bíblia, eu gosto de explicar, eu gosto de paralisar nos mínimos detalhes. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ricardo, porque me ungiu. Irmão, essa palavra ungir ou unção, na realidade foi um pouco banalizada. Porque algumas pessoas confundiram unção com gritos. A unção, ela pode trazer grito, mas a unção não é grito. A unção não é barulho, pode trazer barulho, mas não é barulho. A unção não está ligado no movimento que você faz quando você se enche, e cada um tem a sua reação no enchimento do Espírito do Senhor. Porém, isso não simboliza o fato de ser unção. Porque a unção, ela sempre vai estar ligada a um propósito. Fala para alguém que está ao seu lado: a unção sempre vai estar ligado a um propósito. Ele me ungiu para quê? É o texto.
Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Escute isso aqui, gente. O evangelho não é sobre o que nós estamos fazendo. O evangelho está ligado por aquilo que ele já nos fez. Isso é evangelho. Evangelho não tem nada a ver, irmão, com as minhas posses, com as minhas conquistas. E as pessoas estão confundindo evangelho com conquista. Evangelho não tem nada a ver com conquista, evangelho tem a ver com vencer. Está escrito na Bíblia, no livro de Apocalipse, o que vencer. Como é que você vai vencer? Você vai vencer pela palavra de Deus e pela unção do seu Espírito. Evangelho é isso. Só que as pessoas estão confundindo, pensando que evangelho é outra coisa. Na realidade, evangelho é uma boa notícia, e Jesus é uma boa notícia. E o evangelho precisa ser continuado por nós, pela intervenção do Espírito Santo. Olha a proposta em Atos, irmãos. Depois você procura em casa também, para você folhear um pouco sua Bíblia, porque senão vai ficar amarela aí de tanto pó. Quando Jesus fez a promessa, olha, eu vou para o meu Pai, só que eu vou enviar outro. Essa palavra outro aqui no original é da mesma totalidade, na mesma qualidade, na mesma unção, na mesma preparação, no mesmo poder. Ele sobe para o Pai e ele envia quem? O Espírito Santo, o Ruach Kadosh. Ó, falei em hebraico. Já virei judeu. O Espírito Santo, que ele habita dentro de vós. No Antigo Testamento, ele vinha com conta-gotas. Agora ele habita. Agora ele é morada. Ele está dentro de você. Existe um propósito específico para essa unção. No caso de Davi, aqui em Atos, ele fez a promessa, e o Espírito desceu sobre a igreja. Para quê? Para dar continuidade naquilo que ele fez. Aqui para nós, só para nós, está na nossa mão. Agora a pergunta que não quer se calar: o porquê você foi ungido? Você foi ungido para quê? No caso de Davi, Davi foi ungido dentro de casa. Para quê? Por que Davi foi ungido dentro de casa, irmão? Já parou para pensar nisso? Sabe por quê, pastor Marcelo? Porque dentro de casa, na realidade, uma regra judaica, que todas as vezes que vinha um profeta, e vinha com um anúncio, e o anúncio desse profeta era para consagrar um rei, para ungir um rei. O filho mais velho, ele recepcionava, porque na mentalidade dele, na cultura, aquilo que o profeta estava trazendo seria para ele. Segundo a cultura, é isso aí. O primogênito. O primogênito tinha sempre os melhores acessos. O primogênito tinha o melhor lugar à mesa. O primogênito tinha as melhores vestimentas. O primogênito era um filho mimado. Imagina o primogênito agora recebendo o profeta, com o pescoço lá em cima. Se tem um profeta em casa, porque é para mim. Só que esse cidadão não tinha um propósito. E eu vou lhe explicar por quê. Porque existem pessoas que querem a unção apenas para se aparecer. Eu sei que você não vai dar glória a Deus agora. Tem pessoas que querem a unção para mostrar que tem alguma habilidade. No caso de Davi, Deus já havia o escolhido. Ele não estava no contexto de casa, e mesmo assim Deus havia o escolhido.
Olha só, eu vou te explicar o porquê Deus não ungiu o primogênito e quebrou uma regra judaica. Como assim Deus quebra a regra? A regra é dele, ele faz o que ele quiser. E vai reclamar com ele. Todas as vezes que Deus vai te ungir, primeiro ele te sonda. E o salmista vai dizer que Deus nos sonda e Ele nos conhece. Isso aqui é fantástico. Talvez a sua mãe não te conhece, o seu pai não te conhece, o seu esposo, a sua esposa não te conhece. Mas sabe uma notícia boa? É que Ele te conhece. E Deus conhecia o coração de Eliabe. Pensa alguém que gostava de tudo só para ele. É tudo meu. O melhor vinho? Meu. A melhor roupa? Minha. E ainda tinha uns traços que o demonstrava que ele era soberbo. E você sabe o que acontece com gente soberba, né? Está na Bíblia. Aí ele todo preparando, esperando, já com a coroa na mão, porque tem gente que se antecipa. Eu vou pegar já a coroa que está ali escondida, e já vou colocar na minha cabeça, eu só preciso da confirmação do profeta. Eita, tá estreitando o negócio, né? Aí o profeta olha para ele, não é você. Irmão, pensa a decepção quando ele recebe o não. Quem aqui já recebeu um não? Você sabia que o não também é um livramento? Só que a gente não gosta de receber não. E às vezes a gente tem até dificuldade de falar não. E às vezes você precisa falar um não também, viu? Para de ficar falando só sim, tá bom, faço. Irmão, se está ligado ao seu propósito, faz, se não, não. Agora eu vou falar, agora eu estou pegando, irmão, estou engatando a segunda, e se eu engatar a quinta aqui, eu não saio daqui hoje. Irmão, deixa eu falar um negócio para você, se vai atrapalhar o seu propósito, sai dessa. Se vai desviar o teu caminho, sai desse caminho que não é para você. Será que Deus está falando com alguém aqui hoje? Deus sondou o coração de Eliabe e falou assim, eu estou vendo um negocinho estranho lá dentro. Porque, irmão, o Eliabe dentro de casa já maltratava Davi, já humilhava Davi. Sabe uma das coisas que Davi gostava de comer, pastor? Queijo. Davi gostava de comer queijo. Aí o Eliabe sempre estava com queijo. Sabe o que o Eliabe fazia? Quer queijo? Pegava o queijo, pisava, come aí, Davi. É tão interessante isso aqui, porque no dia quando Davi foi chamado pelo pai, já rei, não no trono, mas rei, e eu explico já isso aqui, e ele foi levar queijo para os irmãos, ele foi levar queijo. Davi tinha unção, e a unção de Deus, isso aqui é muito forte, eu nem sei se você vai aguentar agora. A unção de Deus não se vinga. Vou de novo. Porque, irmão, o ungido também é maltratado. O ungido também é humilhado. Não é porque você está ungido que você não vai ser humilhado. Vai ser humilhado, vai ser maltratado, vai ser rejeitado. E aí, às vezes, a gente pega, né, essas pessoas que nos rejeitaram, e quando você está no topo, agora é minha chance. Irmão, eu tenho uma mente muito fértil. Eu tenho. Pastor Marcelo, se eu tivesse com aquele queijo, eu já estava lembrando do queijo que foi amassado para me comer. Eu já ia no caminho dizendo, ô Mozart, queijinho para os irmãozinhos. Eu iria pegar umas pedrinhas, eu ia colocar no queijo. Quem é que nunca foi menino, irmão? Peralta, que apertou campainha e saiu correndo. Quem deu risada é porque fez. Eu ia colocar um monte de pedrinha. Quando eles iam comer, ia quebrar os dentes. Só que entende isso aqui? A unção de Deus não é para se vingar.
Davi foi ungido dentro de casa, sim ou não? Tem meia dúzia que falou sim, está com dúvida. Davi foi ungido dentro de casa, sim ou não? Sim. Irmão, pensa o óleo descendo sobre a cabeça dele e o Eliabe dentro de casa olhando. Aí dentro dele, era para ser eu. Esse óleo era para mim. O Eliabe não foi ungido porque Deus conhecia o coração de Eliabe. Se Eliabe já humilhava as pessoas sem ser, imagina sendo. Porque tem gente que cria aquela ideia, é a síndrome do poder. Irmão, quando não tem cadeira é um santo, é um amado, abraça todo mundo, fala com todo mundo. Irmão, sentou na cadeira real, não, agora não. Imagina se Eliabe tivesse recebido aquela unção, o que seria de Israel, irmão? Aí Deus está procurando alguém diferente, sondando o coração de alguém, que nem está no contexto ali da casa, está fora da casa, mas está trabalhando, está fazendo a vontade do Pai. Aí Deus está falando, não, é esse aí que eu escolhi, esse Eliabe aqui, Eliabe, para o final da fila. Os outros, para o final da fila. Aí ele chega e fala, não tem mais ninguém, não? Aí o pai faz um A com H. Tipo, não precisa. Enquanto ele não vier, ninguém vai se assentar ao redor da mesa para se alimentar. Irmão, quando Davi pisa o pé dentro de casa, o profeta abre a boca e diz, eis aí o rei de Israel. E ele unge a cabeça de Davi. Davi é ungido, qual que é o propósito? Rei. Tá bom, e agora? Vai para o trono? Não. Irmão, Davi entendeu que mesmo sendo ungido, mesmo sendo rei, ele teria que passar por alguns processos da vida, porque os processos iam dar maturidade para de fato ele saber julgar Israel. Então ele vai pagar preço, irmão. Tem gente que já quer sentar na janela, chegou agora, quer sentar na janela. Vai pagar o preço, vai orar um pouco mais, vai conversar um pouco mais, vai ser um pouco mais humilde, eita Jesus. Então, para cada unção existe um propósito. Irmão, eu fico observando a Bíblia, e eu acho ela fantástica, porque olha só quem Deus escolheu para ser alguém que ia trazer instrução para a igreja. Pensa num Saulo de Tarso, perseguidor. Agora vamos lá, os critérios. Ele era zeloso, praticante da lei, ele era justo no que dizia a lei. Deus está olhando lá do céu e dizendo, espera aí, se esse cabra vir para o nosso time, vamos ungir Saulo. Irmãos, as cartas do Novo Testamento para a instrução da igreja, foi tudo escrita por Paulo. Qual o propósito da unção de Saulo, que é o mesmo Paulo? Escrever carta de instrução para a igreja. Qual que é a função da unção de Jesus? Ser enviado para a terra, morrer por um povo que desvalorizou, por um povo que o desprezou, e mesmo assim ele não saiu do propósito dele. Alguém chegou a questionar dizendo, mas ele cogitou, quando
Ele conversou com o pai, dizendo: Pai, passe de mim esse cálice. Mas no mesmo momento ele falou: mas que faça segundo a tua vontade. E deixa eu te falar algo, você só está aqui porque ele seguiu o propósito dele. Irmão, o evangelho é coisa simples, mas não é simplista. Então hoje a proposta que Jesus está nos apresentando é uma proposta de unção. Cadê o tecladista para me ajudar? Ó, que chique que eu falei isso, irmão. Eu nem acredito que eu falei isso, irmão. Cadê o tecladista para me ajudar agora no final? Entenda, todos nós carregamos uma unção. Existem pessoas ainda que não soube direcionar essa unção que você já recebeu, mas todos nós recebemos uma unção para fazer alguma coisa, uma tarefa, para fazer algo para o reino. Mas hoje eu quero dizer algo muito mais forte do que isso. Que essa unção, ela só foi liberada do alto, porque o modelo de unção, quando estava na terra, não negligenciou aquilo que ele recebeu. Sabe, irmão, às vezes nós deixamos passar as oportunidades que a vida nos dá. E pelo fato de uma sensibilidade, pelo fato de um ato, você está cumprindo o propósito da unção que foi derramada sobre a sua cabeça. Só que às vezes nós deixamos de lado, por negligência, por medo, por vergonha. Mas hoje eu quero dizer para vocês que todos nós carregamos uma unção. Todos nós precisamos ser usados em uma área, cada um na sua forma, do seu jeito, mas nós temos uma unção. Ele derramou unção sobre a sua cabeça. Você é ungido do Senhor. Só que você precisa aprender a usar essa unção. Eu peguei e eu entendi que a unção que Deus havia derramado sobre minha cabeça não era para ficar debatendo com outro teólogo, para gerar confusão, briga, desavença. Mas eu entendi que a unção que foi derramada sobre a minha cabeça, que era para eu anunciar o ano aceitável do Senhor, como Jesus está lendo ali no profeta Isaías, no capítulo 61. Você tem a unção de Deus. Agora você precisa usá-la. Chega de ficar com a unção paralisada, encaixotada. Eita, Jesus. Oh, Jesus, eu preciso falar isso aqui, Jesus? É. Chega de ficar dando desculpa, ou de terceirizar a unção dos outros. Olha a unção dele. Deus deu para ele, mas Deus deu também para você. Mas eu não falo igual ele, mas você faz coisas que ele não faz. E aí você precisa potencializar essa unção que você recebeu. Eu quero orar por você. Você sabe que você foi ungido, só que você ainda não deu o start para ser usado por Deus com essa unção que Ele derramou sobre a sua história. Você consegue ficar de pé? Só quem foi ungido. Eu quero orar por você. Que hoje você entendeu que você tem uma unção. Mesmo você falando dentro de você, mas eu não sei nem falar. O profeta Jeremias também deu essa desculpa, eu não sei falar. Aí Deus falou para ele, mas eu vou colocar as palavras na sua boca. Sabe o que esse texto está querendo dizer? É só você se colocar na posição que quem vai falar é ele, você só vai ser o canal. E se você entender isso aqui, irmão, que você é apenas o canal. Eu dou créditos para João Batista. Porque João Batista poderia levantar o peito e falar, eu sou um profeta. Mas ele entendeu que ele era apenas um abridor de caminho.
A unção dele era para abrir caminho. E ele fala, porque aquele que está vindo depois de mim é maior do que eu, é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar suas alparcas. Eu só vou abrir caminho para ele passar, porque quem vai fazer é ele. Ei, você só vai abrir caminho para ele passar, porque quem vai fazer é ele. Mas você precisa se posicionar. Chega de dar desculpa. Chega de ficar falando, manda o outro, manda o outro, manda o outro. Não, Senhor, envia-me a mim. Está na hora de você bater no peito e falar, eu vou aceitar essa proposta. Eu vou ser usado por Deus na face da terra, porque a minha família está precisando de mim agora. Você consegue levantar a mão para o céu e falar, eu tenho a unção de Deus. Fala assim, deserto não vai me paralisar. O diabo não vai me paralisar. Porque foi Deus que me escolheu. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Levanta as duas mãos para cima e começa a declarar esse amor. Uou! Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Pra quê? Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Ora vem. Tem fogo, tem fogo. As duas mãos para cima. Receba de uma graça do alto sobre a sua cabeça agora. Você nasceu para dar certo. Eita, uramachandaraia. Você nasceu para ser frutífero onde você está. Você não foi plantado à toa naquele lugar, não. Eita, você vai frutificar. Vai ter multiplicação. Oh Espírito Santo, eu libero sobre a vida dos seus filhos agora, Senhor, essa unção que está descendo sobre a cabeça deles, não apenas para viver de movimento em movimento, Senhor, mas que aquilo que o Senhor colocou na mão deles para eles fazer para o reino, eles vão despertar na data de hoje. O Senhor vai abrir os olhos deles hoje. O Senhor vai tirar todo embaraço dos pés para eles começarem a caminhar por onde o Senhor os conduzi-los. Aonde ele colocar as mãos vai ser abençoado. Recebe essa palavra profética. Onde colocar os pés vai tomar posse por herança. Será que tem alguém recebendo essas palavras proféticas? Ei, no dia de hoje Deus manda eu lhe dizer, a unção de Deus está sobre a sua cabeça. Você é ungido do Senhor. Você é ungido do Senhor. Você consegue dar um grito de glória a Deus aí, irmão? Fala, eu sou ungido do Senhor. Fala, eu sou ungido do Senhor. Espírito, oh! Espírito, meu Deus, que desce como fogo. Vem, 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 vem. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo.
por você. Está muito forte a presença de Deus aqui, viu? Só não sente a presença de Deus aqui quem não quer. No meio dessa unção tem renovo também descendo sobre a sua vida aí. Você vai sair daqui renovado pelo poder do Espírito de Deus. Eu estou sentindo isso aqui. Hoje é a noite de celebração. Eu quero te convidar aqui para a gente orar. Você que tem a unção de Deus, só que você esqueceu de dar o start. Vem aqui para frente, nós vamos orar para dar um novo início nessa sua trajetória. Glória, eu estou sentindo uma presença muito forte de Deus aqui, irmão. Deus vai te levantar com poder e autoridade sobre a face da terra. Vem correndo que eu preciso orar por você. Vem correndo, vem correndo. Vem correndo, vem correndo, vem correndo. Isso, vai adorando aí, irmão. Não perde a oportunidade não. Vai. É noite de dar o start para essa unção que desce como fogo. Deus já colocou dentro de você. Coloca para fora. E enche-me de novo. Vem, 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 vem. Espírito, Espírito. Oh, meu Deus do céu. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Desce sobre nós. Meu Deus. E enche-me de novo. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Vai levantando a mão. Desce como Vai adorando essa presença. vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. Mozart, olha como isso aqui é forte. Tem pessoas aqui com lágrima nos olhos. Pessoas aqui estão se derramando, entendendo que chegou a hora de fazer alguma coisa para o reino. Pessoas entenderam que não dá mais para terceirizar a unção de Deus sobre a sua vida. Meu Deus. E pessoas que estão aqui já sabem o que precisam fazer. Mas hoje é noite de dar o start. Vai ser claro como a luz do sol. Deus vai começar a dar direção. Deus vai começar a dar em sonhos. Meu Deus, você vai pensar que é coisa da sua cabeça, mas não é. É Deus falando, eu não te falei que se você se posicionasse eu ia te usar. Ô Vanessa, vem aqui, dá um abraço aqui nessa mulher aqui. Hoje Deus está despertando um ministério poderoso aqui, ó. Aqui, dá um abraço nela aqui. Isso, dá um abraço nela. Porque hoje Deus está despertando um ministério poderoso sobre a vida dessa mulher. Se prepare para viver coisas novas da presença do Senhor. É um tempo de revelação, é um tempo de intimidade, é um tempo de Deus sobre a sua vida. Meu Deus. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Estenda suas mãos para cá. Coisas malucas parece que vão acontecer. Mas Deus é especialista em confundir as coisas loucas com as sábias. Apenas ouça a voz do Senhor te direcionando, porque esse é o tempo de cumprir essa unção que está ligada a esse propósito. Você vai ser usado na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Deus vai te levantar com poder e autoridade. Feche os olhos. Pai, aqui estão os seus filhos que identificaram que não existe mais tempo para ficar parado. Não tem tempo para procrastinar a unção que eles receberam. Eles entenderam que é hora de agir. Eles entenderam que é hora de fazer. Pois a unção já foi derramada sobre a vida deles. E a partir de hoje eles vão frutificar.
Eles vão ganhar almas para o teu reino, Senhor, porque esse é o propósito. Pai, eu cubro os teus filhos agora debaixo das tuas mãos, e que o Senhor possa conduzi-los aonde o Senhor quer, no nome poderoso de Jesus. Você consegue abraçar alguém? Você que está aqui na frente, abraça esse amigo que está do seu lado e fala assim: olha, bem-vindo ao chamado de Deus. Fala, abraça um irmão e fala assim: ó, bem-vindo ao seu chamado com Deus. Vai. Vai frutificar. Espírito, Espírito, receba esse novo tempo que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Olhe para alguém que está ao seu lado e fala assim: ó, chegou a sua vez. Fala, só se posicionar porque chegou a sua vez. Pode tomar os assentos. Vai cheio de Deus, irmão, fazer o que Deus mandou vocês fazerem. Tá gostoso demais esse lugar. Olhe para cá. Olhe para cá. Existe uma coisa muito forte na Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia, ela está recheada de entregas. E Deus foi o primeiro a inaugurar essa ideia de entrega. Quando a gente lê o nosso capítulo e o versículo dominical, na realidade é o nosso texto áureo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. Foi Deus que iniciou isso. E posso te falar algo? Deus ama entregar. E é por isso que a Bíblia está cheia de entregas. E todas as entregas foram entregas com propósito para frutificar. Deus entregou Jesus, olha o que aconteceu. Está olhando aí para o seu lado? Você frutificou. Simplesmente porque Ele entregou. Então toda entrega está relacionada a frutificar. Você que tem entendimento, e essa igreja é uma igreja muito bem instruída. O nosso pastor todos os dias nos ensina acerca da entrega. Eu não sei quando você dá um presente para alguém, você fica triste ou feliz. Só se você não gosta dessa pessoa e foi empurrado, porque ninguém também dá presente empurrado. Mas a maioria das vezes que dá um presente, a sua alma fica alegre. Porque você entregou. Aí a Bíblia fala assim: é melhor entregar do que receber. Só que a gente criou uma ideia de só querer receber. Sim ou não, gente? É bom receber e entregar. Ó, diminuiu, tá vendo? É porque nós criamos essa mentalidade. Não, eu vou para a igreja porque eu vou receber. Na realidade, culto não é para se receber. Culto é para se entregar. E aí, a menor das entregas é o dinheiro. A menor das entregas é o dinheiro. Por quê? Porque uma das coisas que luta dentro da sua alma, que na realidade são os únicos dois deuses, que na verdade o Deus com letra maiúscula, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e Mamon. Porque na realidade você não tira
a oferta do seu bolso, a oferta sai do seu coração. Primeiro tem que gerar aqui, para depois você colocar a mão no bolso. Só que quem conhece de entrega, quem já teve experiências com entrega, quanto mais você entrega, automaticamente você também vai receber mais. Aí a Bíblia vai dizer, se você entrega pouco, é natural você receber pouco. Lei da semeadura, se você entrega muito, você vai receber muito. Então isso aqui é um papo de gente inteligente. Agora, o que a Bíblia diz, é aquilo que Deus determinou dentro do seu coração. E quando você for fazer, não faz com tristeza não. Quando o pastor falou uma coisa, eu nunca tinha ouvido sobre isso, eu sou nascido dentro de igreja, hein? Que ele falou que a igreja não precisa do dinheiro. Isso aqui é muito forte para a gente que nasceu dentro da igreja. Porque Deus é o dono da igreja e Ele tem os seus patrocinadores. Nem que for para tirar uma moeda da boca do peixe, Ele vai fazer. Mas não deixa ninguém envergonhado. Está entendendo isso aqui? Aprenda a entregar. E para com essa mentalidade só de querer receber. Vai receber? Lógico, é natural. Mas primeiro você entrega. Então você vai pegar agora a sua melhor oferta. Aquilo que Deus já gerou dentro do seu coração. E você vai se levantar e vai ofertar. Nós temos as máquinas ao lado. Você em casa agora também pode fazer pelo QR Code, pelo CNPJ da empresa, da igreja, que está ali na tela. E venha feliz, gente. Alegre. No nome de Jesus.